Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para o 32º domingo do tempo comum do ano A. A leitura deste domingo se encontra lá no livro da Sabedoria, capítulo número 6, versículos de 12 até o 16. E a leitura fala assim para nós: a sabedoria é resplandecente e sempre viçosa. Ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam e é encontrada por aqueles que a procuram. Ela até se antecipa, dando-se a conhecer aos que a desejam. Quem por ela madruga não se cansará, pois a encontrará sentada à sua porta. Meditar sobre ela é a perfeição da prudência, e quem ficar acordado por causa dela, em breve há de viver despreocupado, pois ela mesma sai à procura dos que a merecem. Cheia de bondade, aparece-lhe nas estradas e vai ao seu encontro em todos os seus projetos. Amados irmãos e irmãs, antes de começar a explicar a leitura, quero só te pedir, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva para que você possa ajudar este trabalho de evangelização. Compartilhe também com outras pessoas, se possível também deixe seu comentário. Eu quero te dar um aviso importante. Próxima sexta-feira, dia 10 de novembro, vai ao ar aqui o lançamento oficial do curso de Introdução aos Evangelhos que eu passei a semana passada avisando, tá bom? Então fica aí aguardando que vai sair um vídeo explicando para você tudo como é que vai funcionar. Mas vamos lá voltando então para o texto. Gente, a primeira coisa que é peculiar é que o livro de sabedoria ele não está presente na Bíblia protestante. E aí é claro, eles ficam dizendo que nós acrescentamos livros, mas na verdade é eles que retiraram livros. O livro da sabedoria foi retirado da Bíblia e por esse motivo na deles não tem. Mas por que motivo os nossos irmãos protestantes não querem acolher o livro de sabedoria? É porque todo o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. E alguns livros foram escritos depois do ano 300 a.C., que foi o ano pelo qual a cultura grega dominou a região da Palestina. E precisou-se então traduzir o Antigo Testamento para o grego. Todos aqueles livros foram traduzidos e tivemos então alguns livros depois desse ano já escritos em grego. Sabedoria é um deles. Então, originalmente, o livro de sabedoria não é escrito em hebraico, é escrito em grego. E aí tinha toda uma discussão, né? Existiam judeus que aceitavam todos esses e tinha judeus que não aceitavam porque não foram escritos na questão, né? Na originalidade em hebraico. Então é mais um discurso, né? Nacionalista que impediu os judeus de aceitarem esse tipo de livro. Mas a Igreja Católica acolhe esse livro como inspirado e dentro do cânon bíblico justamente porque os apóstolos citaram trechos do livro da sabedoria. Então, se os apóstolos citam, quem somos nós para não seguirmos? Então é mais ou menos esse o argumento basilar que nós temos. Mas sobre o livro da sabedoria, ele foi o último livro escrito dentro do Antigo Testamento. Ele foi escrito ali por volta do ano 50 a.C. Eu sei que muita gente fica dizendo que é a sabedoria de Salomão, né, que foi Salomão que escreveu, mas no fundo, não foi ele que deve ter escrito. Quem escreveu, na verdade, foi um judeu que estava vivendo aquele tempo específico e que, na verdade, ele estava preocupado com um processo chamado de helenização. Que foi o que esse processo? Foi todo o processo em que a cultura grega estava dominando a região da Palestina e ela trazia várias ideias. Idolatria, o foco no prazer, a busca desenfreada como conhecimento, como se o conhecimento, na verdade, fosse quem nos salvasse. Então, esquece um pouco Deus, deixa Deus de lado. Né? Esquece essa ideia, por exemplo, de que existe todo um texto, né? Um escrito sagrado que vai nortear a nossa conduta, porque isso não importa muito. Viva a sua vida do jeito que você quiser, faça o que você quiser agora, aproveite o hoje. Eram teses como essa que eram levantadas pela cultura grega. Então, o autor sagrado ele desejava escrever em que contexto? Ele desejava resgatar toda uma cultura e especialmente uma identidade, né, não cristã, na verdade, porque Jesus ainda nem tinha vindo ao mundo, mas toda uma identidade judaica que estava se perdendo. Então a gente pode trazer para o hoje, né? Quantas e quantas vezes a gente está percebendo os cristãos perdendo a identidade? Né? Os cristãos que parece que não imitam mais Jesus Cristo, pessoas que
na verdade, não falam mais da pessoa de Jesus. Quantas e quantas vezes parece que o catolicismo tem perdido também a identidade. Então esse texto pode muito bem entrar nessa discussão. E aí já pontuo isso para você que está assistindo esse vídeo. Quem vai fazer celebração da palavra esse final de semana, quem vai fazer homilia, quem vai fazer uma pregação baseada nesse texto, você pode trazer um pouco sobre essa perda de identidade. Inclusive, à luz do Evangelho, né, que vai falar um pouco da segunda vinda de Cristo, podemos pensar que quantas e quantas vezes parece que a demora é tão grande que muita gente se esfria, perde a identidade, perde o ardor, perde o primeiro amor. Então, todos esses pontos eles são importantes para elencar a nossa vida cristã. Okay? Então você pode falar sobre isso que não tem nenhum problema. Mas aí vamos lá voltar para o texto, né? Agora, esse texto em si, ele na verdade quer falar de um elogio à sabedoria. Então, veja, se a sabedoria, que na verdade ela consistia em quê? Deixa eu explicar para você. No final das contas, o judeu ele enxergava que a sabedoria ela era seguir a Torá. A Torá que seria de Gênesis até o Deuteronômio, que para a gente nós chamamos de Pentateuco. Ou seja, ali estava contida a vontade de Deus. A sabedoria poderia ser vista como a vontade de Deus, a sabedoria poderia ser vista como seguir aqueles mandamentos, aqueles livros. E nesse texto a sabedoria ela é personificada, ou seja, a gente está pegando algo que é abstrato e está colocando em alguém concreto. Então a sabedoria é vista como alguém, né? Como algo que tem atitudes humanas. Por exemplo, quando diz assim, né? Que a sabedoria ela se antecipa, que a sabedoria sai à procura. Ora, a sabedoria não é, pela palavra, algo concreto, que tem vida, que sai à procura de alguém. Mas ela é personificada praticamente como o próprio Deus. O próprio Deus é a sabedoria. No contexto da patrística, os padres da igreja sempre associaram a sabedoria como o próprio Cristo. Então não é absurdo você associar isso aqui a Jesus, tá bom? E é isso que eu vou fazer. Então, observe bem, né? Versículo 12 diz: a sabedoria é resplandecente e sempre viçosa, e ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam e é encontrada por aqueles que a procuram. Quantas vezes, amados irmãos e irmãs, a gente acha que Deus é difícil de ser encontrado? Parece que Deus é uma realidade, né, escondida, oculta, que só algumas pessoas eleitas ou pessoas que têm qualidades especiais podem o encontrar. Mas na verdade não. Aquele que procura Deus de todo o coração, aquele que procura o Cristo, buscar fazer a vontade de Deus, e até usando também uma outra visão que os judeus tinham, né, que a sabedoria era o motivo da nossa felicidade. Então tem muita gente que acha que a felicidade nunca pode ser encontrada. Mas não. Quando a gente procura, a gente encontra essa felicidade que é o próprio Cristo. Inclusive, aqueles que desejam, né, ela dá-se a conhecer. Eu quero pontuar isso, né? Às vezes falta muito na gente desejo. A gente está perdendo o desejo pelas coisas. É porque a vida é tão frenética que aí a gente faz o quê? A gente ocupa tanto o nosso tempo que falta-nos tempo de desejar. Eu vou dar um exemplo, né? Eu lembro quando era criança que não existia como hoje iFood. Então, se eu estou com desejo de comer alguma coisa, mas talvez minha mãe só vai fazer daqui a 2, 3 dias, então eu passava aqueles 2 ou 3 dias esperando ansioso. Meu Deus, está chegando o dia. Então o desejo aumentando, o nosso paladar vai ficando mais aguçado, a saliva vem, né? Hoje não, a gente tá com vontade rápida, a gente não alimenta desejo porque eu posso pegar o celular e pedir algo rápido. Então, o mundo de hoje tem nos feito, às vezes, perder o desejo nas coisas, porque a gente quer tudo rápido, né? Tudo agora. E aí também vai falar no versículo 14, quem por ela madruga não vai se cansar. E aí eu quero também pontuar a mesma coisa, hoje em dia ninguém quer mais esperar muito, gastar muito tempo. Eu falava ontem com uma amiga minha, né? Dizia assim, olha, na minha época de caminhada de igreja, teve tempo que eu ficava 4 ou 5 horas em uma rodoviária esperando o ônibus para voltar para minha cidade quando tinha algum encontro, algum retiro. Hoje ninguém quer passar mais do que meia hora esperando. Já diz assim, eu não vou não, porque é para passar muito tempo esperando. A gente precisa resgatar algumas realidades, a nossa identidade, né? E depois a questão de meditar sobre Cristo, a questão de que Ele sai à nossa procura. Então nós podemos pensar muito sobre isso, né? Essa primeira leitura quer falar sobre o Deus que se deixa encontrar. O Deus que se faz perto. O problema é que às vezes a gente não tem procurado, nós não temos buscado, nós não temos sido homens e mulheres com esse ardor em procurar o Cristo. E eu quero finalizar dizendo isso para você. Deus, Ele deixa se encontrar.
Não ache que Deus é alguém que está tão longe, mas tão longe de nós que a gente não pode ter acesso a Ele. Não traga essa visão de um Deus longe, de um Deus alheio à realidade. Porque na encarnação do Verbo isso ficou muito claro. Deus, ele cruza o céu para poder ser um conosco. Amados irmãos e irmãs, tivemos a grande graça de termos o próprio Deus pisando o nosso chão. O nosso Deus sendo um conosco, sentindo as nossas dores, vendo as nossas realidades. Nós temos um Deus que se deixa encontrar. E se Ele deixa se encontrar, o que você está perdendo de tempo aí sem buscar Ele de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o teu entendimento? Não deixe Deus de lado. Não vamos começar a achar que, porque Ele deixa se encontrar agora, então quando eu estiver com vontade é que eu procuro Ele. Não, busque porque Ele deixa ser encontrado. Diferentemente do Antigo Testamento, que tantas e tantas pessoas viam um Deus tão distante, para nós, Deus já se encarnou, Ele está vivo, Ele está em todo lugar. Nós podemos conversar com Ele a hora que a gente desejar. Que você possa buscar, então, alimentar esse amor, esse desejo por Deus. É já a luz do Evangelho, né? Porque, de fato, Ele um dia virá. E nós precisamos estar preparados, estar íntimos com Ele. Porque é essa intimidade que nos sustenta diante das tribulações. É essa intimidade que jamais faz nos abandonar a nossa fé. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!